Olá, tudo bem? O Cidade em Foco de hoje debate o futuro da bacia do Rio Paraíba do Sul. Esse rio, que dá nome à nossa região, é cotado como uma alternativa para abastecer a macrometrópole paulista. Um tema polêmico que tem gerado uma série de dúvidas aqui na nossa região. E para falar sobre esse tema, nós recebemos hoje o diretor executivo da AGEVAP, Agência da Bacia do Rio Paraíba do Sul, André Luiz de Paula Marques, o geólogo Edilson de Paula Andrade e a presidente da Comissão de Meio Ambiente aqui da Câmara de São José, vereadora Renata Paiva. Bem-vindos ao Cidade em Foco. A nossa produção também convidou o secretário de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado, Edson Giriboni. Por nota, o governo informou que, devido a compromissos anteriores, ele não poderia comparecer. Técnicos da pasta que atuam diretamente no plano diretor de recursos hídricos também foram convidados, mas não havia disponibilidade. E antes de começar o nosso bate-papo sobre a bacia do Rio Paraíba do Sul, vamos assistir uma reportagem sobre ele. O Rio Paraíba, que dá nome à nossa região, é a fonte de abastecimento de água para mais de 14 milhões de pessoas. O rio nasce em Areias, na Serra da Bocaina, e percorre 1.150 quilômetros. Passa por diversas cidades entre São Paulo, Minas Gerais e o Rio de Janeiro, até desaguar em Atafona, no norte fluminense. As águas do Paraíba também servem para gerar energia, irrigar lavouras e para o desenvolvimento industrial. Apesar de sua importância, o Paraíba enfrenta muitos problemas, como a destruição de suas matas ciliares, a ocupação de suas áreas de várzea e a poluição. Diariamente, o rio recebe toneladas de esgoto sem tratamento. Outra ameaça é a devastação provocada pela extração de areia. Hoje, mais de 60% das águas do Paraíba já são utilizadas para abastecer várias cidades do Rio de Janeiro. Isso é possível com a transposição de suas águas para o Rio Guandu. Mas qual será o futuro desse rio? Um estudo do governo do estado aponta o uso do Paraíba como alternativa para abastecer a macrometrópole paulista. A proposta em debate prevê a retirada de até 13 mil litros de água por segundo para a macrometrópole paulista. Esse volume é 2 vezes maior do que o volume consumido em todo o Vale do Paraíba. O Paraíba suportaria uma nova transposição? Que medidas são necessárias antes de uma nova intervenção? Estamos no meio de uma disputa por água? André, estamos no meio de uma disputa por água? Acredito que sim. Eu acho que, infelizmente, já está chegando esse momento onde os 3 estados, São Paulo, Rio e Minas, começam a discutir agora sobre a transposição de águas e exatamente é um conflito de água. Apesar que a gente achou que essa etapa ia demorar muito, mas infelizmente ela já está acontecendo. Eu acho que o crescimento demográfico está sendo muito grande em relação a São Paulo e realmente isso leva agora a essa disputa por água. Eu acho que é o nosso primeiro conflito e vai realmente ser um conflito muito árduo porque é uma disputa entre 3 estados e 3 forças do Brasil. Renata, desde 2008 o governo do estado já faz estudos, né, para abastecer a macrometrópole paulista. Qual que é a sua opinião com relação à possibilidade do Paraíba ser um desses recursos naturais a ser encaminhado para lá? Isso nos traz uma grande preocupação neste momento, Bia, principalmente pela forma com que o Estado de São Paulo, através da Secretaria de Recursos Hídricos, tem conduzido esse processo, sem a participação ativa de todos os atores envolvidos na questão. Em 2009, nós tivemos acesso aos estudos preliminares, onde já apontava, dentre as alternativas de solução para atender a demanda da Grande São Paulo e da macrometrópole, que envolve aí cerca de 30 milhões de pessoas, né, a bacia do Rio Paraíba do Sul. Naquela época, nos mobilizamos, fizemos um grande movimento em toda a nossa região e também com o Rio de Janeiro e conseguimos suspender momentaneamente esta decisão. Porém, para nossa surpresa, a questão de poucos dias atrás, tivemos acesso a 2 seminários em Taubaté e São Paulo, onde assistimos à conclusão dos estudos que foram elaborados pelo governo do Estado de São Paulo. E dentre os 10 arranjos, né, as 10 alternativas, 5 priorizam a bacia do Rio Paraíba do Sul.
E isso realmente nos traz uma grande preocupação, porque sabemos dos compromissos que nós temos hoje com a nossa bacia, não só no trecho do Vale do Paraíba, mas também com o Rio de Janeiro. E nós não queremos que aconteça com a nossa região o que está acontecendo hoje com Campinas, Piracicaba, que cede cerca de 50% da sua capacidade de água para a Grande São Paulo, e as indústrias estão sendo proibidas de se instalar naquela região por falta de água. Agora, Edilson, a Bacia do Paraíba já disponibiliza, acho que em torno de 60% de suas águas para abastecer o Rio de Janeiro. Como é que funciona esse compartilhamento? É interessante resgatar até aqui um pouco da história, que na década de 50, o governo de São Paulo tinha uma autorização para utilizar parte das águas que seriam reservadas na bacia do Rio Paraitinga e Paraibuna, para gerar energia elétrica ali em Caraguatatuba. Já existia a concessão para o governo de São Paulo, que foi cassada em 71 pelo presidente da República, por pressão do Rio de Janeiro, né? E naquela mesma década de 50, então esse conflito já é antigo. Uhum. E essas obras que foram feitas ali em Barra do Piraí, na usina de Santa Cecília, realmente já transpõem para a bacia do Rio Guandu mais de 60% das águas do Rio Paraíba. E isso trouxe problemas, na ocasião, sérios até lá embaixo, na cidade de Campos dos Goytacazes, que perdeu uma quantidade imensa de água que o rio levava até lá. Então, essa transposição, toda transposição de água de uma bacia para outra é muito polêmica, é muito complicada e traz muitas consequências para toda a sociedade. Agora, essa transposição, qual que é a importância dela para o Rio de Janeiro? Bom, o Rio de Janeiro, mais de 90% das águas que eles utilizam para abastecimento da cidade e também para a indústria e para todos os usos, o único manancial é o Rio Paraíba do Sul. Tem lá mais um pouquinho de água que eles captam de outros lugares, mas dependem tão somente do Rio Paraíba do Sul. Então ele é fundamental, tanto para o abastecimento como para a produção de energia elétrica, que apesar de ser pequena essa produção energética na nossa bacia, mas no horário de pico de consumo no Rio de Janeiro ela é fundamental. Então esse rio é considerado um dos mais importantes do Brasil por conta dessa força que ele tem para o Rio de Janeiro e para nós aqui em São Paulo, no trecho paulista. É importante, só um minutinho, é importante essa colocação que o Edilson falou, exatamente da importância que o rio tem para o Rio de Janeiro. Porque hoje representa 90% do abastecimento público, né? Abastecimento público quando a gente fala das pessoas, como também das indústrias. Então esse rio ele é fundamental para o estado do Rio de Janeiro e não tem outras fontes lá, a não ser que você comece a discutir um pouco de dessalinização do mar, mas hoje não tem outra fonte. Em São Paulo existem outras alternativas. E o que é importante? Como o rio é um rio federal, o Rio Paraíba, que atravessa os 3 estados, nós temos o nosso trecho paulista que também fica comprometido. Então eu acho que é um momento que a gente tem que discutir. Mas eu vou muito na linha da Renata Paiva, onde exatamente ela fala a metodologia que São Paulo está usando para a discussão, que está difícil, né? Está muito complicada. Acho que os comitês de bacias têm que participar, então está muito difícil. Você vê, ela fez esse movimento que começou em 2009, todo mundo achou que estava parado, de repente o estudo agora pareceu concluído. Então, essa metodologia que São Paulo está usando, que fica muito difícil conversar. Agora, André, essa transposição já existente para o Rio de Janeiro, ela pode dificultar novas intervenções na bacia do Paraíba? Com certeza. Eu acho que a transposição, já existe uma transposição, ela foi feita na época, né? O conflito era menor exatamente pelo tamanho das cidades, né? Mas hoje, o que acontece? São Paulo entra numa discussão onde, para mim, ele está pensando, volto a falar, São Paulo está pensando muito pequeno, São Paulo devia pensar em política de Estado, ele é o motor da nação, ele devia pensar de maneira diferente. Né? Você não se faz um estudo para 30 anos, tem que se fazer um estudo para 100 anos. Daqui 30 anos, então, desiste de São Paulo? Ou até se discute se a gente não deve limitar até crescimento de cidade. Eu acho que é uma política pública, uma política de Estado que tem que entrar na conversa. Inclusive, por que não levar o desenvolvimento aonde tem água? E talvez com benefícios fiscais, com benefícios de impostos, a gente mudar essa política. Então eu acho que São Paulo tem que pensar agora numa política de Estado, em vez de pensar num conflito geral de água. O Rio Paraíba do Sul, as estimativas apontam que ele abastece mais de 14 milhões de pessoas. E nesse percurso que ele faz, saindo aqui da região do Vale do Paraíba, cortando Minas e o próprio Rio de Janeiro, em mais de 1.150 quilômetros, tem muito desafio pela frente. Renata, quais os principais problemas que o Rio enfrenta nesse trajeto?
Eu entendo, Beatriz, que o que nós precisamos nesse momento não é de uma transposição, de uma retirada de água para agravar ainda mais a nossa situação. O que nós precisamos é de investimento, de recursos, para revitalizar a nossa bacia do Rio Paraíba do Sul, para recuperar a nossa bacia. Nós temos problemas de erosão seríssimo, de assoreamento do rio, nós temos problemas das matas ciliares, das margens descobertas, nós temos problemas da ocupação irregular, né? Problema de cheia, né? Quando você sabe, na época das chuvas, né? A maioria das cidades aqui do Vale acaba inundando, justamente pela ocupação irregular nas margens, né? Invadindo as áreas de preservação permanente. A questão das macrófitas, que isso é poluição do rio, nós sabemos, aquelas plantas aquáticas. A questão também do esgoto, que é lançado in natura ainda, né? Nós sabemos. A Sabesp, ela coleta, mas ela não trata 100%, né? Assim como outras companhias de saneamento também, não só no nosso trecho paulista, como também no trecho fluminense e dali para frente. Nós sabemos também que hoje nós já sofremos um problema de enquadramento, de classificação da qualidade da água do rio, né? Que nós já não atendemos os parâmetros estabelecidos pelo CONAMA, que é classe 2. Então, tudo isso precisa ser discutido amplamente com os comitês, com a GEVAP, com o CEIVAP, que é o comitê que integra a bacia nos 3 estados, né? E precisamos realmente revitalizar o nosso rio, recuperar o nosso rio, e acho que esse é o nosso maior desafio nesse momento. Nós precisamos também do apoio do governo paulista, assim como o apoio também do governo de outros estados. E para encerrar esse bloco, Edilson, quais seriam as ações mais imediatas de recuperação da bacia? E existe um cálculo de qual o valor necessário para essas obras? O valor para uma plena recuperação da nossa bacia é um valor da ordem de alguns bilhões, né? O valor exato não existe, mas no mínimo aí uns 3 bilhões de reais são necessários, porque se você for verificar em toda a bacia do Paraíba, São Paulo, Rio e Minas, a situação de degradação, falta de proteção das nascentes, de matas ciliares, erosão e assoreamento, como a vereadora comentou, tratamento de esgoto que é necessário, né? Melhoria da eficiência do tratamento de esgoto onde já existe. Então, realmente, o valor é muito elevado. E para a alternativa de colocar mais água na nossa bacia, também tem que estudar onde seriam implantados novos barramentos, se é possível isso. Então, não existe ainda esses números, esses estudos. A partir deles, a gente pode discutir a situação, mas antes de ter todo esse processo de discussão da revitalização, de novas entradas de água na bacia, é impossível a gente falar em transposição. Agora, André, para concluir mesmo, onde o rio sofre mais? Em que trecho? Eu acho que nós temos alguns pontos que até a própria CETESB fala, alguns locais, principalmente em relação ao tratamento de esgoto. É sempre bom quando a gente fala em tratamento de esgoto, né, como o Edilson, completando um pouquinho o que o Edilson falou, nós estamos falando em tratamento ainda secundário, né, onde as normas já estão pedindo terciário, então a gente não tem tirada de nitratos, tirada de fosfato. Então, quer dizer, nós estamos num tratamento secundário, ainda em muitas cidades que não tratam nada. Então, nós temos grandes regiões onde a gente tem problema. Mas o que eu falaria para você? Tem alguns pontos específicos, né, que são muito importantes de ser citados. A gente tem ali na frente da região, vamos falar um pouco do estado de São Paulo, na frente de Lorena nós temos um grande problema. Depois que passa a Volta Redonda, que está concluindo agora uma estação de tratamento de esgoto grande. Então, nós temos alguns problemas grandes em relação ao tratamento de esgoto, que eu acho que hoje é um dos grandes que afeta. E a gente tem o exemplo de São José. O próprio São José não trata hoje 100% dos esgotos, certo? Então, eu acho que a gente está numa fase muito, vamos chamar assim, embrionária ainda, para começar a falar de transposição, né? Quais são os planos efetivos de São Paulo de recuperação do Rio Paraíba para a gente discutir transposição? Ok, obrigada. Nós faremos o intervalo e voltamos em seguida para falar mais sobre a bacia do Rio Paraíba do Sul.